a atmosfera geral de mentira, de falsidade, de hipocrisia deixa as pessoas completamente desorientadas, elas não sabem mais o que é verdade e o que é erro. E entram em estado de desespero. Né? Então, eu até botei lá no artigo, sugeri, Sr. Copélia, por favor, leia o livro Snapping. Snapping é esse barulho aqui, não tem tradução em português, né? É um livro que foi publicado nos anos 80, a autora se chama-se Flo Conway e Jim Siegelman. E o título inteiro é Snapping, America's Epidemic of Sudden Personality Changes. A epidemia americana de súbitas mutações de personalidade. E ela estuda pessoas que entraram em seitas tipo Rajneesh, Moon, etc., e se submeteram a exercícios e práticas psíquicas destrutivas que mudaram sua personalidade ao ponto que elas mesmas não se reconheciam mais. Né? E eles chamaram esse quadro psicose informática. Eu digo, muito bem, isto que nos anos 70, 80, você observava dentro dessa esfera de seitas, isso passou a ser aplicado sobre a sociedade inteira através da mídia e do sistema educacional. Se você ler o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que tem a tradução brasileira, tá certo? Você verá que todas as técnicas pedagógicas utilizadas uniformemente no mundo inteiro por imposição da ONU são técnicas de manipulação psicológica, não são técnicas pedagógicas de maneira alguma, são técnicas de induzir mudanças comportamentais sem que a própria vítima perceba. Isso é exatamente o que se usava nessas seitas. Então, o snapping, agora, é curioso, porque o Copélia, que não leu esse livro, ele não mencionou o livro, ele diz que agora tem uma epidemia de snapping nos Estados Unidos. É quase o mesmo título do livro que não leu. Quer dizer, aquilo que acontecia nos anos 70, 60, 70, 80, por uma pequena parte da população, onde você via a inteligência das pessoas, como que ia laceando, até ceder completamente. Eu vi uma entrevista de uma moça francesa na televisão que ela estava tão atônita, ela dizia, não, eu não quero mais saber a verdade a respeito do que tinha acontecido, eu não quero a verdade da minha vida mais, não precisa mais. Eu já tinha chegado na última desistência, né? Também eu vi um documentário, depois ele sumiu, onde um sujeito da seita Rajneesh, ele colocou os seus pés dentro de uma tina com cimento, esperou o cimento endurecer e pediu que o jogassem na piscina. Né? E eu vi, né, no Brasil havia um engenheiro de origem indiana que uma secretária dele desapareceu, ele começou a investigar, né? Uma vez ele viu a secretária no meio da rua com um bando de jovens gritando, cantando, etc. Ele quis saber o que era e descobriu que era a tal da seita Love Family, ou Meninos de Deus. E ele ficou curioso, começou a estudar esse negócio e juntou lá uma documentação na casa dele, que uma vez fui eu e um promotor público para ver aquilo, e então aparecia o chefe da seita, que chama David não sei das quantas, explicando que os pais têm que fazer suruba com os seus bebês a partir dos 4 anos de idade. E era assim, e a coisa, inclusive, contada pela filha do fundador, ela ficou revoltada com o pai, contou tudo. Tá? Então, essas coisas aconteciam para uma faixa mínima da população, mas aquilo foi apenas balão de ensaio. Hoje, essas técnicas, a imposição dessa monstruosidade é geral. Você vê toda essa campanha de favorecimento da pedofilia que está acontecendo diante dos nossos olhos. É o David não sei das quantas, que agora virou ministro da Educação, tá entendendo? Virou diretor de grande empresa de mídia. Então, quer dizer que aquele quadro de psicose informática que esse Conway e Siegelman escreviam nesse livro nos anos 70, 80, agora é geral. É sobre toda a sociedade. Então, é claro que essas seitas foram criadas como laboratórios experimentais de técnicas psicológicas que depois iam ser aplicadas em massa, e estão sendo. Quando eu me referi a isso no livro Jardim das Aflições, que é um livro de 96, eu dizia, olha, o estudo dessas técnicas é a coisa mais importante para você entender o que vai acontecer nas próximas décadas. Passada uma década apenas, aparece o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, mostrando que tudo aquilo, todas aquelas técnicas que foram criadas para a dominação psíquica, para destruir a psique das pessoas, do quadro fechado das seitas,
já estava sendo utilizado universalmente por imposição da ONU. Agora, você veja, as pessoas que querem se opor a essas coisas na base de um discurso moral ou de um discurso anti-esquerdista, meu Deus, elas estão 50 anos atrasadas. Não se trata mais disso, já é outra coisa, muito pior. Você tá entendendo? Então, a velha regra do Sun Tzu, conhece o teu inimigo, eu digo, bom, parece que o pessoal conservador, cristão, etc., quer fazer o anti-Sun Tzu, não conheça o seu inimigo, né? Dê tiro no escuro. É o que eles estão fazendo. Todo o pessoal está fazendo isso. Todo o pessoal evangélico, católico, só dá tiro no escuro. Não sabe o que estão fazendo. Porque não tem um jeito de saber. Só tem dois jeitos de saber. Ou Deus revela a coisa para você, ou você vai ter que estudar. Ou as duas coisas. Não é isso? Mesmo quando dá revelação, alguma coisa você vai ter que estudar. Não é isso? E o pessoal não tem nenhuma coisa nem outra. Deus não me informou de nada e eu estou com preguiça de estudar, não vou querer saber. Né? Esta impossibilidade de concluir é um dos traços mais marcantes da psicose informática, tal como descrita pela Flo Conway e Jim Siegel no livro Snapping. É um livro que eu li com enorme interesse, né, nos anos 80, porque eu conheci um bando de gente que estava metendo. Eu tinha um problema com uma seita que tentou acabar com a minha carreira. E eu fiz uma vingança maligna, botei a Polícia Federal atrás delas, invadiram a sede, os caras foram presos. A vingança é doce. Né? E tanto que até hoje os caras, você me vê na rua, eles saem correndo. É o demônio! E por causa desse negócio eu comecei a estudar essas coisas, comprei um monte de livros sobre isso, me inscrevi na Associação Internacional de Estudos Culticos, né? E até hoje ainda leio um pouquinho, eu leio com moderação, porque esse é um assunto tão fecal que, né, queria escrever um livro sobre isso, eu não consegui escrever o livro. Chegou uma hora assim que era pensar nisso e vomitar, né? Esse negócio, cara, fazendo suruba com os garotos de 4 anos, porra, na própria família, o pai comendo filho de 4 anos e achando isso lindo, né? Então, mas você vê que este sintoma, esta inconclusividade, esta espécie de frouxidão da inteligência, que você dá a premissa, aqui a premissa número 1, aqui a premissa número 2, qual é a consequência? Não sei. Isto é característico da psicose informática. Só que naquele tempo era pessoal. Aliás, eu quero pedir um favor para vocês. Vocês estão aí no Brasil. Nos anos 70, houve um cidadão que era o inglês, que ele era o presidente da Ford Mundial. Ele foi para o Brasil e estava no hotel e o quarto dele foi invadido por um grupo de menininhas do Love Family, menininhas de 12, 13, 14 anos, peladinhas, que o levaram para não sei onde. E o cara desapareceu. Isso saiu noticiado nos jornais da época, especialmente no Jornal da Tarde, que era a edição vespertina do Estadão, não sei se o Jornal da Tarde ainda existe. Se algum de vocês que mora em São Paulo fizer a amabilidade de ir para mim até o arquivo do Estadão e procurar esta notícia e mandar para mim, eu ficarei enormemente grato. Mais ou menos que ano? Foi na década de 70, eu não consigo lembrar. Eu acho que eu fui trabalhar lá no... Eu estava trabalhando no Jornal da Tarde quando isso aconteceu. Eu não redigia a notícia, eu estava na parte da política, isso aí foi a parte de polícia, era outro cara que fazia, mas eu li o negócio, né? E depois, até hoje eu não sei que raio de coisa deu a investigação, se o cara apareceu, se ficou sumido para sempre. Eu sei que a coisa foi abafada. Não, veja, não foi abafada porque alguém do Love Family chegasse no jornal e mandasse o cara calar a boca. Não houve propina, não houve intimidação, não houve nada. Houve a natural repugnância do cérebro humano de falar daquilo que ele não está entendendo absolutamente. A coisa é muito esquisita, então é que nem uma cunaína, né? Dá uma preguiça, e você não quer mais pensar naquilo. E é assim que o mal vence, porque você tem preguiça de pensar nele, porque ele é muito esquisito, ele é muito disforme, né? Ele embrulha o seu estômago, né? É assim. Então, por mais repugnante que seja esta coisa, né? Eu digo, bom, eu não consegui escrever o livro que eu queria, mas eu não parei de falar desta porra, né? Então, se alguém puder fazer isso, já tem milhares de pessoas que me ouvem, uma delas pode ter esta caridade, né? E eu preciso dessa informação. Você
vai lá e mande, faz um PDF, manda para olavo@olavodecarvalho.org. Agradeço desde já. Então, muito bem, eu acho que por aqui já acabou.